Então quer dizer que você está querendo trocar a sua TV por um projetor e está buscando modelos ideais para a sua casa, para o seu cinema em casa? Este review é para você. Estamos trazendo hoje o review do Epson Epic Vision EF12, que é um projetor super compacto, conforme vocês estão vendo, que tem foco automático, basta você mirar em qualquer parede que ele se vira para ajeitar da melhor forma possível, e um projetor que consegue projetar de 30 até 150 polegadas. Além disso, que vem com um sistema de som Yamaha. Será que vale a pena? Eu sou o Fábio Jordan e trago as principais considerações logo após a vinheta. Não se esqueça que tem o Prêmio Canaltech esse ano, tá valendo o PlayStation 5 junto com uma Smart TV de 50 polegadas e quando você vota, você recebe um link para chamar mais amigos para votarem no prêmio e cada um que votar te dá mais número da sorte para participar desse sorteio. Não se esqueça, hein? Então, primeiro de tudo, vamos retirar ele da mesinha aqui, que nesse momento ele está ligado, para vocês poderem conferir o tamanho do produto, os botões, as conexões, e depois vamos falar sobre imagem, som e outros detalhes. Muito que bem, aqui na minha mão esquerda temos o cabinho, que obviamente vem com fonte, e na minha mão direita, agora temos aqui o projetor em si, olha só como ele é pequenininho. Apenas 2,1 kg, que significa que dá sim para você levar numa bolsa, numa mochila aí se você quiser. Não é, né, aquela coisa assim, nossa, que levinho, né, vou levar todo dia pra faculdade, até porque, vai dependendo até dá, né? Tem gente que leva um projetor mais pesado que esse. Mas, assim, não é o fim do mundo. Na parte de dimensões, ele é quase um cubo, então ele tem 17,5 por 17,5, porém 12,8 de altura. Interessante pontuar que projetores, normalmente você pode colocar ele fixo em algum lugar na sua casa, ou se for no meio corporativo aí, né, numa sala de escritório, e aí é obviamente que embaixo ele vai ter aqui um adaptador para você inserir um pedestalzinho e ele pode ficar de ponta cabeça então, porque ele não tem esse tipo de apoio em cima. E aí é claro que nas configurações você vai poder tombar a imagem, porque ele vai estar de ponta cabeça. Já se você for pôr ele na mesa, ele tem esses pezinhos aqui e também um aqui na frente. Esse pezinho da frente é o único regulável, o que é um pouco de um problema. Poderia ter mais regulagens e sinceramente, olha só, eu vou até tirar ele aqui. Olha só como ele sobe pouquinho. É pouquinho o pininho que sobe e além disso, como ele é fininho, ele acaba ficando um pouco instável. Então dependendo da superfície, né, pelo menos nos nossos testes aqui, nas superfícies de mesinha não ficou tão interessante. Poderia ser um pouquinho mais amplo aqui a grossura do pezinho e poderia talvez ter duas regulagens. Enfim, outros projetores a gente já viu com soluções mais interessantes. Não é o fim do mundo, mas poderia melhorar nesse sentido. Na parte frontal temos obviamente aqui a lente de projeção aqui que funciona com laser e temos aqui alguns sensores. É isso aqui que ele vai utilizar para fazer o autofoco. E na primeira lateral aqui então temos as conexões, conforme eu disse, aqui vai a conexão de energia. Temos duas portas HDMI, sendo uma compatível com ARC. Então se você tem home theater, videogame, etc, que tem tecnologia ARC aí, você pode utilizar nesta porta. Também temos USB tipo A, uma mini USB, o que é bem curioso, e também saída para fone de ouvido. Fica devendo aqui a conexão de áudio óptico, o que seria bastante interessante. A gente está falando de um produto que muita gente vai querer trocar a TV por um projetor. E aí com áudio óptico fica legal de você conectar um home theater. Muitos home theaters usam áudio óptico. Temos aqui a tecnologia Bluetooth, é claro, você pode possivelmente conectar o seu home theater por Bluetooth, se ele for compatível, ou a sua soundbar, mas ainda assim fica devendo a saída ótica. Na parte traseira não temos nada e na outra lateral também não temos nada. Temos os botões de energia, o outro aqui para desligar momentaneamente, você só desliga a lente sem desligar o sistema, e aí quando você religa ele consegue focar novamente. Temos o Bluetooth e também temos volume, menos e mais. Então, bastante simples. O restante das configurações você faz basicamente com este controlinho aqui super simpático, no qual temos aqui botão de power, botão YouTube, acesso aos aplicativos, Bluetooth, também a seleção de entrada, navegação em geral, menu home, busca, voltar, volume. Aqui também temos o botão de ajuste de foco. Então assim, mudou de parede, ele não focou da melhor forma possível, você clica aqui que ele tenta fazer de volta, ou ao clicar aqui também você consegue fazer a regulagem manual. Por fim, temos as configurações e também para suspender a energia temporariamente. Então, um controlinho bastante simpático e, como vocês viram aqui, esse botãozinho no meio aqui de busca com voz já denuncia que este é um projetor com Android TV. Então, se você está preocupado aí que, não quero
ter que usar mais um Fire Stick, um Chromecast, qualquer coisa assim, não precisa realmente, porque ele já tem embutido o Android TV com o Chromecast, inclusive. Então, você vai ter todo o sistema da Google, os principais aplicativos aí que você possa querer. E além disso, se não tiver ali disponível algum aplicativo, você projeta através do celular, beleza? Vamos colocar ele na mesinha aqui então e botar ele para rodar para a gente falar de questões de imagem e outros detalhes. Então, faremos o nosso primeira ligação aqui, e agora ele está ligando então, e aí poderemos ver como é que ele faz esse sistema de focalização. Vocês podem ver que o Epson está totalmente desfocado, isso porque no boot na inicialização é normal, e agora ele já está realmente tentando identificar a distância da parede. E é claro que esse sistema de focalização depende bastante do tipo de parede que você tem. Idealmente, tem que ter uma parede lisa. Vocês podem ver que no nosso cenário aqui a gente tem cantos angulados, e nesse momento, olha só, ele não focalizou ainda. Até agora. Agora ele está pensando, ele quer focar ou não quer, e ele realmente não quer. Agora, interessante que ele não quis, que é bacana na verdade, que a gente vai poder mudar ele de posição, vocês vão ver ele focando em um novo ângulo. Eu poderia simplesmente clicar aqui no botãozinho, e ele já ia focalizar automaticamente. Porém, vai ser legal a gente mudar ele de posição, que ele tem essa característica que a gente também já viu em alguns produtos concorrentes, como é o caso do Samsung Freestyle, que tem um formato diferenciado, mas nessa questão de focalização rápida, eles são parecidos. Porém, o da Epson aqui parece ser um pouco mais lento e não tão eficiente quanto o da Samsung. Já adianto isso, então, se para você é um recurso fundamental, focalização automática, você fica mudando toda hora o projetor de lugar, o da Samsung sai na frente. Vamos mudar aqui. Não quer fazer, vamos mudar para cima, vamos mudar para baixo. Agora sim. Olha só, ele faz esse sistema aí com as bolinhas. A gente pode ver que ou o nosso projetor ou a nossa mesinha está um pouco desnivelada, e aí com isso ele agora focalizou de fato. Ainda assim está um pouco fora do ângulo que a gente tem aqui no estúdio, então eu vou mudar um pouquinho para ficar retinha a imagem para vocês. Dentro do possível, é quase isso aí. Agora, é legal que ele justamente não ficou tão retinho que a gente pode explorar outras opções. Então, ao clicar neste botão aqui, a gente vai abrir o menu de focalização, que ele vai tentar focar automaticamente novamente. E assim que ele terminar esse processo, ele vai liberar as opções manuais. E aí a gente pode ver o que dá para você fazer, o que você pode aprontar. Olha lá, ainda temos um cantinho um pouco para fora, o outro cantinho tá um pouco para dentro aqui, tudo meio tortinho, mas não tem problema. A gente tem um barulho de volume, que eu vou diminuir para ele não ficar sendo chato. Aqui temos ajuste de canto, alterar. Nesse momento está numa configuração bem zoada, então vamos voltar e vamos reiniciar essa configuração. Beleza. Alterar. Agora sim. Aqui a gente tem ponto a ponto o que você pode mudar. Ó. Você pode navegar e ver nesse momento, através da linha branca, como ele está um pouco torto. Então a gente dá um OK aqui em cada parte que a gente quiser fazer e vai mudando. E olha só, lá no cantinho ele está puxando então a bordinha para dentro, e aí a gente vai poder deixar ele mais reto. Clicou em voltar, subiu um pouquinho aqui, voltar. Olha só, aqui a gente tem algumas limitações, ele está já no limite da projeção, então ele não consegue, por exemplo, subir o canto superior direito e nem empurrar para a direita. Então se a gente quiser fazer um ajuste para deixar o mais reto possível, teria que compensar de outras formas, mas não dá nada, a gente vai compensar da forma que der aqui. Puxou. Para baixo, tá mais ou menos. Bom, já melhorou em relação ao que estava, me parece. Me parece que na verdade não mudou. Não é fácil, gente. Fazer review ao mesmo tempo que você configura o produto, que antes estava lindo, aí você tirou da mesa, colocou de volta, estragou. 2000 anos depois. E muito bem, feito então aí os ajustes, né? A gente pode agora apreciar a tela inicial da Android TV, que não tem nada de diferente em relação ao que você vai ter em outras Android TVs, que estão de fato instaladas em TVs. Aqui a gente está, inclusive, com um rack, onde a gente testa normalmente nossas TVs, e eu deixei justamente para ficar proposital, fingindo que é a nossa sala. Primeiro de tudo, vamos falar de questão de tamanho de tela. A gente tem a informação da Epson de que vai de 30 até 150 polegadas. Eu não consegui medir, sinceramente, as 150 polegadas porque a gente não tem parede suficiente para isso. Então, nesse momento, deve estar próximo de umas 80 polegadas, que é mais ou menos o que cabe no nosso rack. Significa que ele pode ir até mais longe. A gente não tem uma parede tão ampla para isso. Porém, a gente já puxou o projetor mais para trás aqui, mesmo com as paredes anguladas, ele consegue sim focar e projetar uma tela muito maior do que o que a gente tem neste momento, que já é bem grande. Então, assim, comparado com as TVs que a gente testa normalmente,
é uma vantagem legal. Por outro lado, vamos colocar aqui um conteúdo para rodar. O legal é que, nesse momento aí, vocês já viram um dos problemas que tem o projetor, que é a questão do desempenho com o Android TV. Tá? Eu vou falar mais à frente sobre isso, mas aqui já dá pra vocês terem uma ideia. Agora sim, temos aqui rodando o filme. Eu sei que é um pouco difícil de ver aí na telinha do YouTube, porém, o que a gente tem de conclusão sobre imagem e que é o que você quer saber. Segundo o site oficial da Epson, esse é um projetor que foi feito para você utilizar até mesmo durante o dia, mas em lugar nenhum, pelo menos eu não achei, quais são as condições que significa usar durante o dia. Que durante o dia, por exemplo, nesse momento a gente está gravando próximo das 13 horas, está durante o dia. E a gente está no estúdio com iluminação controlada e, portanto, é claro que é fácil de fazer um cenário mais ideal para demonstrar a qualidade do projetor. E olha aí, ó, só para vocês repararem, agora estamos com a lâmpada fluorescente na parte do rack acesa sobre ele, e atrapalhando, é claro, a projeção. Talvez você não tenha uma lâmpada tão próxima da parede na sua casa, mas se você tem uma luz ambiente, você já vai ter uma noção do que ele consegue fazer. E, só para efeitos de demonstração, se a gente for nas configurações aqui, ó, a gente tem visor, que é a parte que a gente estava mexendo na focalização, e a gente tem aqui a questão de qualidade foto, com saída de luz, gama, configurações personalizadas, temperatura de cor, contraste, redução de ruído, otimizar detalhes, relação de aspecto, limite de vídeo HDMI. E aqui, essa daqui, saída de luz, seria de fato a iluminação do projetor. Então se você altera isso aqui, ó, ele diminui lá. Então ele já está na luz máxima que ele consegue emitir e não consegue compensar, infelizmente. Aí você pode ter um detalhe de como que fica então, se você for instalar na sua casa. E agora, para vocês terem um demonstrativo também, temos a configuração como fica quando todas as luzes estão apagadas. Aí sim a gente tem uma experiência legal. É um projetor que tem HDR10 e, portanto, ele consegue entregar uma taxa de contraste dinâmico aí bem legal. Os filmes ficam realmente com uma experiência quase de cinema, porém, somente com a luz apagada para ter essa qualidade. É por isso que vocês nem estão me vendo nesse momento, Fabão na escuridão. A gente tem aqui no escritório também algumas salas que tem janelas. Tá? No estúdio a gente não tem janela, mas em outros ambientes tem janela. E se a gente coloca o projetor num ambiente com janela, ele simplesmente não consegue dar conta de uma qualidade competente aí. Qualidade competente que eu digo é uma qualidade suficiente para você curtir o filme, porque você vai ter tanta iluminação na parede que os 1000 lumens que a gente tem aqui não conseguem superar essa iluminação vindo de fora, né, da janela ou mesmo das lâmpadas. Então assim, sinceramente, continua sendo um projetor intermediário nesse ponto, na minha opinião, tá? Ele não vai superar a questão da luz ambiente, e aí é um problema, porque você em geral vai ter que assistir os seus filmes sempre com a janela fechada, enquanto que muitas TVs você pode assistir com a janela aberta. Não é todas, mas algumas dá. É claro que, como você não tem uma tela aqui, pelo menos você não tem a questão do reflexo. Então, tudo depende da parede que você está projetando. Melhor coisa é você projetar aí na parede branca ou numa tonalidade próxima para também não ter as suas cores do filme alteradas. Se você projetar numa parede bege, verde vai ficar totalmente errado. Você pode fazer compensação de cor, tem ajuste de brilho, contraste, saturação, matiz, etc. Mas é difícil, então, ideal sempre a parede branca. Não é o pior dos projetores, mas também não é o melhor. Ele realmente está no meio termo e é o que a gente pode esperar de um projetor compacto também, tá? É claro que a Epson tem aí no seu catálogo outros modelos com melhor iluminação, mas esse aqui é o que tem e é o que a marca quis propor aí para o produto. Claro que você pode acessar as configurações e tentar compensar isso através dos diferentes modos de cor. A gente tem o dinâmico, o vívido, brilho de cinema, cinema e natural. Então quando a gente clica aqui, a gente já vai ter uma alteração lá no fundo, que, no caso do dinâmico, parece ser o mais reforçado em saturação e também em contraste. Então é difícil superar esse aqui. É o melhor método, geralmente ele vai dar o melhor equilíbrio e ele vai se adaptar conforme o que está passando na tela. E diferente da televisão, que na televisão quando você coloca o modo dinâmico, às vezes ela fica dando aquelas piscadas porque a luz de trás fica mudando constantemente em toda a cena. No projetor a gente não tem esse mesmo problema. Pelo menos ele é muito mais sutil, né? Então é quase imperceptível. Mas mesmo assim não consegue superar. Fatores interessantes. Para você que gosta de qualidade, esse projetor aqui, o Epic Vision EF12, tem saída Full HD. Então é ok, mas não é
o creme de la creme não é a melhor qualidade possível. Não temos ainda a resolução 4K, o que na minha opinião, considerando o preço do produto, que já aviso que é mais de R$5.000, não vale a pena, tá? Não vale a pena um projetor de mais de R$5.000, mesmo sendo portátil e tendo outras qualidades aqui, não ter aí um 4K. Ele aceita entradas em 4K, tá? Se você vai jogar um videogame que tem saída em 4K ou conectar um computador que tem saída em 4K, você pode conectar nele, mas ele vai só reproduzir em Full HD, beleza? Bom, voltando ao menu, vamos para a casinha aqui do Android. Como eu disse, a interface que você já espera e o desempenho é lento, tá? Vou adiantando isso. Se você quer rapidez, não é aqui o canal, porque infelizmente o Android TV é um pouquinho pesado e muito possivelmente a gente tem uma questão de problema do hardware do produto em si. Mas assim, como a gente já falou em outros reviews, quando o sistema não é lá aquela coisa, você pode conectar também um dongle externo aí, se você quiser colocar uma Roku, um Alexa, né, Fire TV, Chromecast, etc. Tem muitas opções. Eu mesmo, particularmente em casa, tenho o WebOS, prefiro usar o sistema da Apple TV, que é mais rápido ainda que o WebOS. Então, não é o projetor aqui que vai solucionar todos os problemas. O legal é que ele tem esse quebra-galho, tá? Você não vai precisar, como eu disse, de um produto, mas se quiser, também pode colocar. Agora, você está gostando do vídeo, fica ligado para já deixar um like, ajudar no nosso trabalho, também se inscrever para receber novidades, claro, sempre ativando o sininho, que aí chega em primeira mão. Agora é o seguinte, você está interessado em projetor com preço legal, você já sabe como é que faz, né? canaltechofertas.com.br, onde nossa equipe separa os melhores preços de projetor, de TV e de outros eletrônicos. Então é só ficar ligado que tem grupo no WhatsApp, grupo no Telegram, página no Instagram, aplicativo para Android e iOS e não tem erro. Quando esse projetor Epson Epic Vision EF12 estiver no melhor preço, ele vai aparecer por lá. Então fica ligado. Bom, e falamos já de imagem, já falamos de sistema operacional, já falamos sobre dimensões em geral. Vamos falar sobre som. A parte de som sempre foi uma questão muito restrita em projetores. Afinal de contas, você tem um espaço limitado no produto. E mais, os projetores em geral, eles vêm com um sistema de resfriamento ativo, ou seja, uma ventoinha que fica rodando o tempo inteiro, porque a lampadinha ali dentro vai ferver de ficar brilhando em alta intensidade por muito tempo seguido. Então, a refrigeração é necessária e não tem muito como contornar. Felizmente, esse projetor aqui produz um barulho bem ameno, tanto que a gente está gravando aqui, está próximo ao projetor e não está atrapalhando na nossa apresentação. Agora, quando a gente fala em som em geral de ter os alto-falantes, a maioria dos projetores tem um som bem tímido. E esse aqui tem um som até legal. Nesse momento está em 50% do volume. É um sistema que foi projetado então pela Yamaha e temos aqui uma configuração estéreo de 5 watts, tá? Então já vai ficando atento aí nesse ponto, porque não é um som tão fraquinho, né, ao ponto de você de fato precisar comprar imediatamente um sistema de som, mas não é aquele som exuberante, tá? Você quer a potência, um batidão, não vai ter, tá certo? Ele consegue pelo menos ocultar então o barulho da ventoinha, mas eu penso o seguinte, você vai montar um home theater na sua casa, com um projetor, uma tela de 100 polegadas, e aí você vai usar um sistema estéreo de 5 watts do projetor? Com certeza não. Então assim, a Epson coloca esse sistema de som aqui, mas como uma opção embutida para quem vai fazer apresentação, sei lá, na faculdade, qualquer coisa assim, né? Pensa assim, um professor vai lá e ele dá aula de cinema, toda semana ele vai passar algum filme. Precisa ter um sistema de som na sala ali, de repente o somzinho do projetor já dá conta. Agora, para quem vai usar em casa, com certeza é muito melhor se colocar um home theater, uma soundbar. E aí nesse ponto falta a saída que eu falei de áudio ótico. Vamos colocar agora o som aqui um pouquinho mais alto. Olha só, tá em cerca de 80%. Deixar passar um pouquinho aqui. Ó, 80% e agora 100%. Você vai pra mim, levanta! Já levantei, que foi? Tá bem, já levantei. Distorce? Nego! Nego, não se mexe, não se mexe. Nunca vai sair daí sem ajuda. Deixa... O que é muito legal desse som aqui é que mesmo sendo apenas 5 watts, modestinho, né, não tem um batidão e tudo, é legal que ele não distorce o som. Então se você colocar no volume 100, ele realmente vai entregar nitidez, né, vai ter um som com bastante claridade aí, você vai conseguir ter um som legal, equilibrado de médios e agudos principalmente, e que é bem equalizadinho na medida do possível. Então não vai ter aquele chiado, aquela distorção, sabe? Então assim, acho que tá legal a parte de som.
A parte de imagem também está legal, mas a gente acaba caindo no problema que a gente tem com muitos produtos, principalmente quando são produtos lançamento ou quando são produtos mais requisitados, com tecnologias mais recentes e tudo. É o caso desse projetor aqui. Os projetores que têm essa questão de projeção automática com adaptação de foco com o sistema operacional embutido são meio que novidade. Então a gente tem o Freestyle aí que fez muito sucesso, a Epson também está entrando nessa onda aí, com um formato diferente, com uma proposta diferente e com um preço também diferente. O Freestyle chegou num preço alto e o Epson Epic Vision F12 tá chegando aí na faixa dos 5.800, quase 6.000, isso neste final de 2022, tá? Agora, para 2023, pode ser que diminua o preço, a gente vai ter promoções, etc. Vamos ver como é que a Epson vai tratar aí a questão do volume de vendas, etc. Então, assim, eu acredito que o preço ideal para esse produto aqui seria na faixa dos 3.000, assim como a gente tem com o Freestyle. São produtos diferentes, mas assim, é muito difícil você pagar quase 6.000 reais num projetor, certo? Principalmente por todas as questões que a gente já falou. Não tem um brilho lá excepcional, é ok os 1000 lumens, mas não funciona tão bem para projetar de dia, conforme a Epson informa no seu site. Também falta a parte do 4K e falta algumas conexões a mais aí, talvez um processamento um pouquinho melhorado para o sistema operacional. Então são uma série de fatores que no acumulativo acaba diminuindo um pouco a questão do valor custo-benefício aí. Se fosse um projetor de 3.000, nenhum desses problemas, né, dessas limitações, seriam fatores decisivos na compra, porque por 3.000 ele está realmente entregando o que ele pode entregar nessa faixa de preço. Por 6.000, ele teria que entregar muito mais, que são esses pontos que eu já comentei. Então, é um produtinho legal, é bonitinho, bom acabamento, dá para você trocar legal a sua TV aí se você tiver um sistema de cortinas blackout em casa, é show de bola, se tiver uma parede branca também de preferência. Então, assim, se você tá pensando em trocar, vai ter que avaliar todos esses pontos e aí averiguar, quando você for comprar, se esse aqui já está no melhor preço. E é claro que, quando tá no melhor preço, também tá no Canaltech Ofertas, beleza? E aí, meu povo, que esse é o resumo da ópera. Produto show, produto bem bonito, produto bem diagramado, com boas qualidades, mas também com algumas partes não tão adequadas assim para o uso que a gente procura em um projetor, né? A gente quer uma coisa mais versátil. Me diz aí o que você achou do produto. Supimpa? Vai comprar? Prefere outros concorrentes? Deixa aí qual que é o seu modelo favorito, se você já tem projetor. Comenta aí pra gente saber. E se você quer mais review de projetores também, deixa aí nos comentários os modelos pra gente ir atrás e trazer aqui no canal. Assim você vai ter uma opinião do que realmente vale a pena antes de você gastar o seu precioso dinheirinho, beleza? No mais, já sabe, manda like, se inscreve, ativa o sino e é isso. Eu sou o Fábio Jordan, agradeço a companhia, nos vemos no próximo vídeo e tchau!